começou. Tá no ar. Mas quase que não tava no ar, né? Porque, só vou contar um bastidor aqui, tive que vir e voltar pra cá, tava em deslocamento, esqueci que tinha gravação do Sindifod de hoje, tava em casa, recebi o chamado e voltei. Ah, mas você demorou demais, Edgar. Mora em Guaianazes, aqui do lado, aqui do lado do centro. Ai. Bom, hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Esse cara é o cara que faz as engrenagens se moverem aqui no sindicato. Ele é mestre em História pela PUC São Paulo. Ele é coordenador da Comissão de Empresas do Banco do Brasil, funcionário do Banco do Brasil. Ele é dirigente executivo do sindicato na pasta SOSA. E a gente vai saber o que é isso. Nós estamos aqui com o João Fukunaga. Bem-vindo, João. Obrigado, Edgar. Obrigado, Totó. Obrigado pelo convite. Tava louco para participar. Eu vejo sempre o Sindipod. Aliás, todo mundo devia ver, porque são entrevistas legais e divertidas. E já estava faz tempo querendo participar. Então, agradeço muito o convite aí. Agradecer sua presença aí, João, porque nós estamos aqui nesse projeto do Sindipod, estamos no nosso 4º episódio e eu não estaria aqui se não fosse você, né? Você que me chamou aqui para vir para o sindicato, aquele cara revoltado lá no SAC, a culpa é sua. Bom, conta pra gente aí como é que funciona a pasta que você dirige aqui no sindicato, o que é a SOSA. Começando pela sigla, né? Explicar o que é a SOSA e que parte do sindicato que está na sua responsabilidade agora. Então, a SOSA significa Secretaria de Organização e Suporte Administrativo. É o RH, a parte de TI do sindicato, a parte de deslocamento do sindicato, a parte de relação com os funcionários do sindicato. Então, é toda a parte administrativa. Vamos dizer assim, o back-office de qualquer agência, o back-office de qualquer departamento. Então, a SOSA tem esse espectro grande de administração, mas sozinha ela não faz nada. Ela depende da Secretaria de Finanças, que é a Maria Rosane, depende da Secretaria-Geral, que é a Neiva, e da Presidência, que é a Ivone. São os 4 que são a parte administrativa do sindicato, que tocam o dia a dia da máquina do sindicato, né? Então, esse é o papel da SOSA, é um pedaço dessa administração. E já que você tocou no assunto, para quem não sabe, o Totó, ele não era próximo ao sindicato. Tinha críticas quando ele veio, ele virou delegado independente, e a gente teve que ir lá conversar com ele, fez o material sozinho, concordou, não, sou independente. Aí ganhou a eleição, viu que a gente era legal, viu, Edgar? Viu que a gente era legal, viu que a gente era combativo, fazia greve, fazia paralisação. Uma das paralisações que a gente fez no SAC, que o Totó participou, foi por causa de comissionamento. Não tinha regras, e aí começaram a comissionar uma série de pessoas, e muitas delas sem currículo, né, sem curso de faculdade, o cargo exigia curso de faculdade, e também uma que fazia a parte de... de flores. Ela cuidava das flores do prédio. E aí foi premiada com uma promoção. Não desmerecendo a colega, mas realmente era isso que ela estava na função dela lá fazer. E aí, muita revolta. Aí o Antônio ligou para mim e para Fernanda e falou, não, vamos aí. E aí todo mundo se sentindo palhaço, né, sem critério. Aí nós fizemos uma paralisação onde todo mundo usou o nariz de palhaço, colocamos palhaço. Acho que foi a melhor paralisação. O prédio inteiro desceu, as 400 pessoas desceram. E no dia seguinte, a administração fez um acordo conosco de um processo seletivo. E foi o primeiro processo seletivo no Banco do Brasil interno, para aquele setor, que você previa prova objetiva, prova dissertativa, porque como é o serviço de atendimento ao consumidor, você tinha que avaliar a discursividade, né, das pessoas, e depois uma entrevista com dinâmica de grupo. E aí todos os processos se descobriu gente que era capacitada e que não era olhada. E nomeou-se muitas pessoas assim. Foi assim que o Totó descobriu a gente. Verdade, entrou muita gente boa. E naquele dia, a nossa equipe lá do receptivo do SAC, a gente estava no prédio da Verbo Divino. Era na Antônio das Chagas, o SAC. E a gente estava deslocado para outro prédio, provavelmente por negócio de contingência, porque ia ter período de campanha salarial e tal. E aí eu falei, ó, o pessoal tá lá com o nariz de palhaço, vamos sair todo mundo e vamos para lá. Foi verdade. Bons tempos.
E aproveitando, né, uma das minhas funções aqui no Sindipod é ser um glossário, tentar fazer a tradução de alguns termos aqui. Ixi, o bebê tá cheio. No Banco do Brasil e na Caixa, vocês são funcionários públicos, vocês não podem ser demitidos, né? E aí você falou uma palavra, e aí eu queria esclarecer isso para o pessoal dos outros bancos. O comissionamento. Explica pra gente o que é o comissionamento e o que é o descomissionamento. Tá. Na verdade, no BB nós somos CLT, nós podemos ser demitidos, mas graças a uma súmula do STF, Supremo Tribunal Federal, tem que, por obrigatoriedade, passar por inquérito administrativo e todas as etapas de um inquérito, tá? Para você dar uma demissão por justa causa. Ao contrário do BB, né, da Caixa, lá é empregado. Então, se um dia vocês chamarem o Sérgio Takemoto, alguém da Caixa, não use funcionários, tá? E nunca use com funcionário do BB empregado. Tá? São distintas a relação e a gente cobra muito isso. Uma vez a gente foi fazer uma reunião, um colega nosso falou, os empregados aqui do banco, o pessoal do BB falou, não, aqui todo mundo é funcionário. Eu mesmo, a gente estava em Brasília, falando, acho que com o Glauber Braga. Foi. E eu falei, funcionários da Caixa. E você chegou, é empregado. Empregado. Então tem essa distinção. Nunca mais errei, hein? Por quê? Porque a Caixa, até a década de 80, ela era economiários. Eles não eram bancários. Tá? Eles eram de uma empresa 100% pública, como é até hoje. E aí eles viraram bancários na década de 90. Mas ainda se criou esse sentimento do empregado, de pertencimento à coisa pública. Diferente do BB, que sempre foi funcionário. Historicamente, o BB sempre se relacionou com o banco, por ser uma empresa de economia mista, como funcionário CLT. Então, essa diferença marca muito. Então, você vai lá, a PCF, Associação dos Empregados da Caixa. Banco do Brasil, Associação dos Funcionários do Banco do Brasil. Então, sempre tem essa distinção, entendeu? Para exatamente marcar essa diferença entre uma economia mista e 100% pública. A gente tem até o negócio do FUNCI, né? A gente fala, FUNCI. FUNCI. Já que estamos... Calma aí, eu tenho que responder ao grossário. Ah, sim, claro. Falando do comissionamento, como que se dá no banco público, né? No Banco do Brasil ou na Caixa? Você entra ou como escriturário no Banco do Brasil ou como técnico bancário na Caixa. E você pode subir na carreira, chegando a vários níveis, a partir do comissionamento. Então, você passa de escriturário para uma comissão. Então, numa agência, o caminho é escriturário, assistente, gerente, gerente geral. Tá? Num departamento vai de assistente, analista, assessor, gerente de soluções, gerente executivo, diretor do banco. Então, cada etapa dessa que te diferencia de escriturário é chamado de comissão. O descomissionamento é quando você perde e volta a função ou de escriturário, a função inicial, ou você perde uma única função, você dá um downgrade, que a gente chama também. Então, essa é a diferença nossa dentro de uma carreira horizontal, né? Bom, já que a gente está falando de Banco do Brasil aqui, e um objetivo da gente trazer aqui para conversar conosco nesse episódio, e nesse momento tão importante da história que a gente está vivendo, é a questão do Banco do Brasil mesmo, né? Então, eu queria já te perguntar, você como coordenador da nossa comissão de empresa, que está indo lá negociar com a gente, o BB vai ser privatizado, João? Segundo o atual candidato ao governo federal, né, segundo colocado nas pesquisas, que eu me recuso a dizer o nome, a intenção dele é privatizar as empresas. Ele fez essa declaração, não é a primeira vez que essa declaração surge, é bom a gente relembrar que numa fatídica reunião ministerial vazou-se a fala do Paulo Guedes da privatização do Banco do Brasil. A ideia desses que hoje administram o país é a diminuição do poder público, principalmente através das empresas públicas. Você vende as empresas públicas a preço de banana. A gente não pode acreditar que o valor da Eletrobras é aquele valor que foi colocado em venda, porque é um sistema totalmente de infraestrutura necessária para o país. Então, você vende a preço de banana para iniciativa privada. Então, a intenção deles e uma das promessas dele é por conta de fazer caixa para poder pagar o Auxílio Brasil, que vai até o final deste ano. Então, ou seja, ele fez um endividamento para o Auxílio Brasil e vai utilizar as empresas públicas que prestam serviço para ser vendida, para arrecadar o recurso para pagar o Auxílio Brasil, que ele fez dívida agora. Lembrando, o Banco do Brasil e Caixa Econômica chegam onde outros bancos não chegam. O Degária, que é do Itaú, sabe, por exemplo, que lá na ilha de Marajós não tem uma agência do Itaú, mas tem uma agência do Banco do Brasil e do Caixa. Tinha uma agência do Banco do Brasil, até esse atual governo fechar quase 2.000 a 5.000 agências. E aí a gente
a gente verifica, por exemplo, que o ribeirinho da ilha de Tapajós tem que se deslocar quase 2 horas, pagar um valor de R$80 para receber R$400 da venda dos seus produtos, porque ele não tem uma agência bancária para atendê-lo. Então, eu fiz uma viagem recentemente, até deixo como dica aqui, para Chapada das Mesas, fica lá no Maranhão. E aí você vai entrando em várias cidadezinhas pequenininhas e tal, e você só vê Banco do Brasil. Você tem uma cidadezinha com um único banco e você só tem uma agência do Banco do Brasil lá atendendo. A gente já chegou a ser a maior rede bancária do país, chegando a locais, e principalmente com o Banco do Povo, que era uma parceria com o Banco Popular, parceria com o Correio, a gente passou também a chegar em locais que não tinham atendimento. E tem muita cidade, não sei se você percebeu, Edgar, que o único ponto de internet é a agência do Banco do Brasil, porque é a internet via satélite. Então a gente pega Amazonas, Rondônia, Acre, todas essas regiões do centro-norte brasileiro, do centro-oeste mais distante, as agências do Banco do Brasil se tornam locais únicos com acesso à internet via satélite. A cidade não tem infraestrutura. Então, quando se falava da privatização da Telesp, antiga telefonia do Estado de São Paulo, ou do sistema telefônico brasileiro, a promessa era chegar onde a empresa estatal não chegava. Só que estamos em 2022, gravando um podcast, e tem cidades que não têm internet cabeada, ou internet discada, ou muito menos acesso à internet. Então, nem sempre a privatização é boa. Na verdade, quem sobe com a privatização é o cartel. O mesmo preço que eu pago na conta da Vivo, vou pagar na Claro, na TIM, e você não tem uma discussão de livre mercado, né? Então, esse é o problema de você eliminar empresas públicas que têm por função levar desenvolvimento social e econômico. Então, garanto para você que hoje, num sistema público como a Eletrobras, você chega à luz no Ribeirinho, que era a luz para todos do governo Lula. Diferente de uma empresa privada. A Enel não vai colocar uma luz numa zona distante. Então, privatização tem esses problemas sociais, né? E muito dos bancários, muito de pessoas que vendem empresas que eram estatais, dizem, não, vai criar... a meritocracia vai prevalecer, porque hoje uma empresa pública não tem meritocracia, uma empresa pública sofre corrupção, uma empresa pública é um sistema de corrupção. Eu não vi, nos últimos anos, uma empresa pública, como o Banco do Brasil, está envolvida em nenhum tipo de escândalo, muito menos de desvio interno. A maioria dos presidentes do Banco do Brasil, do cargo diretivo do banco, são levados para empresas privadas. O Caffarelli, que estava no governo Temer, foi para o JLS. Outros foi para a Cateno, foi para outras empresas, ou seja, são altamente qualificados e requisitados. Falar que não existe corrupção em empresa privada, quem promoveu as corrupções foi somente a Petrobras? Ou foi as empresas privadas que queriam disputar uma licitação de forma ilegal? E aí não estou culpando as empresas, estou culpando os dirigentes dessas empresas. Temos que diferenciar. Uma empresa por si só ela não é sozinha, ela tem um corpo diretivo. E da onde partiu as denúncias de corrupção? Das empresas privadas. Então falar que o privado não comete corrupção é o primeiro foco de corrupção. Não, eu tenho um exemplo para te dar, que eu olho isso acontecendo no banco privado e eu fico imaginando o que aconteceria se isso acontecesse num banco público. Você tem uma determinada área que faz que tem uma relação com fornecedores, e esses fornecedores eles estão em disputa para o banco contratá-los. E aí o que eles fazem? Eles, vamos marcar uma experiência com vocês, então leva a equipe inteira para um bar, para uma viagem, para uma sei lá o quê, qualquer coisa que vai fazer os olhos desses funcionários brilharem e do diretor, do superintendente e tudo mais, brilhar para eles papearem ali sobre o que essa empresa oferece. Então, você imagina, e aí a palavra final vai ser ali do diretor ou de um conjunto ali de diretores. Você imagina se isso acontecesse num banco público, né? Para mim, isso é um tipo de corrupção. Sim, totalmente. Você não tem uma concorrência. Uhum. Só que as pessoas do banco privado não enxergam assim, né? Não, eles veem que isso é normal, é natural. Então, quer dizer que o banco público tem que ser penalizado por uma viés capitalista, né? Mas a empresa privada tem qualquer livre acesso ou livre porteira para fazer o que quer. Ser empresário no Brasil é muito bom. Você não perde nunca. Vamos pegar o Pan-Americano, uma empresa privada que sofreu o maior escândalo de corrupção
E quem comprou? E salvou o Pan-Americano por conta do enorme impacto que teria no sistema financeiro? Caixa Econômica Federal. E era administrada pelo quem? Pelo Grupo Silvio Santos. Quem administrava era o sobrinho do Silvio Santos, um dos maiores empresários do Brasil. O sobrinho dele fraudou o banco. Fraudou as contas do banco. Isso não é corrupção? Comprou agente público para enganar o orçamento. Outro banco, Banco Votorantim. Quem comprou o Banco Votorantim? O Banco do Brasil. Uma empresa tradicional, Emílio de Moraes. Então, existe o processo também nas empresas privadas, mas o que ganha fama é a empresa pública, porque é assim que eles querem, para vender o que é público. Então, por isso que a gente fala, o público vai levar desenvolvimento social onde não tem. Você é da Zona Leste, você já passou numa agência ali do Fundão e do Banco do Brasil e você viu o tamanho de fila que tem lá? A agência que eu atendo lá em Guaianazes, eu até brinco que não existe quinto dia útil. Todo dia é quinto dia útil. Aí vai na Paulista, tem 6 agências na Avenida Paulista. Você acha certo? Eu não acho. Eu acho que tinha que ter pelo menos 5 agências em Guaianazes, onde as pessoas mais precisam do sistema bancário, do que numa Paulista que é o empresário ou o playboy que está lá. Que não vai numa agência, ele vai resolver pelo celular. Só que a disputa de imagem de fazer com o mercado é na Paulista e não em Guaianazes. Um banco público pode ser diferente e deve ser diferente. Eu devo atender a população. Porque se eu faço negócio na Paulista, eu posso fazer negócio em Guaianazes, desde que o meu negócio seja sustentável e digno. Eu não posso cobrar um Orocap de um cara que ganha R$600 Auxílio Brasil. E sei que tem muita gente fazendo isso. Não só Orocap, como capitalização em outros bancos. E aí é engraçado que esse papo do mercado se autorregular, né, é interessante, porque você tem várias fintechs se estabelecendo agora, né, e aí a principal fintech financeira, a fintech, né, no caso, ela está cobrando juros no cartão de crédito de 15%. Então, a desculpa que eles têm de, vamos pulverizar o mercado, que essas empresas elas vão entrar numa concorrência e os juros vão abaixar, na prática não existe, né? E aí a pergunta que eu queria te fazer é, qual é a importância que o Banco do Brasil tem em oferecer crédito? Qual é a função social do banco para oferecer crédito para as pessoas? Primeiro, só para te trazer esse dado, a FENABAN e o Comando Nacional discutem muito a regulamentação do sistema financeiro, exatamente de olho nessas fintechs, porque elas por si só é a maior fraude que existe no sistema financeiro nacional. Elas não dizem que não atuam como banco, mas são extremamente bancários. Eles falam que são fintechs para quê? Para fugir da legislação trabalhista, dos nossos acordos coletivos, né? E também para fugir da regulamentação do Banco Central. Então, por isso, uma XP consegue ofertar um investimento melhor que um banco tradicional, porque eles fraudam o sistema de legislação, e todo mundo acha a XP legal. Mas ela é um passivo de corrupção, de lavagem de dinheiro e uma série de coisas, porque está fugindo do sistema de controle. Então, tanto a FENABAN quanto nós defendemos a regulamentação, sim, de todo o sistema. Inclusive a inclusão desses como bancários, porque bancários são, né? Como eu e você, e o Totó. Então, eu acho que essa é a primeira luta nossa, é a primeira forma de regulamentação que a gente deve fazer no futuro governo, no próximo governo que a gente vai ter, espero, da esperança e do amor. Já na questão do Banco do Brasil, se a gente observar em 2008, com a crise econômica, se não fosse o Banco do Brasil ofertando crédito mais barato para a linha branca, que gerou as empresas, gerou emprego, porque ela começou a movimentar e aquecer o mercado, a gente não teria se recuperado tão rápido da crise internacional. Tá? A Caixa também, com o financiamento da Minha Casa Minha Vida, que deu o boom das construtoras e entregou-se casas, mais do que esse verde e amarelo, a gente não teria também uma recuperação econômica na área da construção civil. Então, de várias formas, os bancos atuaram. E eu lembro muito bem, eu entrei em 2008 no banco, e o presidente do banco era o Lima Neto. Eu entrei em 6 de outubro. Acho que até o final do ano eu tinha sido mandado embora pelo presidente Lula, porque ele não abaixou os juros conforme a orientação do ministro, na época, da Fazenda e do própria orientação do governo. E aí ele foi mandado embora e entrou, na época, um outro presidente, que agora eu não vou lembrar, não sei se foi direto o Dida, que abaixou e criou várias linhas de crédito e financiamento, o que levou o Banco do Brasil a se tornar o maior banco do país, à frente do Itaú, a maior carteira de crédito do país,
a maior carteira de agricultura familiar, que é importante, né, e indutor de desenvolvimento. Então, a atuação do banco público pode ser para isso. O banco só perdeu status no governo Temer, quando ele aumentou as taxas de juros para que os bancos privados que haviam perdido clientes naquela época recuperassem. E eu lembro também que, na época, o Banco do Brasil comprou, acho que 1 ano, 2 anos depois, a conta da Prefeitura de São Paulo, que estava no Itaú. Não, no Itaú, acho que era no Itaú. E aí o Itaú segurou todos os clientes tops e mandou para o Banco do Brasil só aqueles endividados e aqueles de baixa renda. Porque para ele não interessava ficar com eles, não tinha margem de trabalho. E aí o Banco do Brasil absorveu e atendeu. Eu trabalhava na agência aqui da Sé, então a gente teve um mutirão, uma série de coisas para atender, e atendemos todos. Renegociamos todas as dívidas com taxa de juros mais baixa, dando alívio para aquelas pessoas de baixa renda. Os mais assessor, chefe de gabinete, ficou no Itaú. Mas o Banco do Brasil tem que disputar? Eu acho que o Banco do Brasil e a Caixa têm que disputar o segmento dos bancos privados, como forma de autorregulação deles. Então, eu vou disputar com taxa de juros mais baixa, com melhor atendimento, com uma série de coisas. Mas acho que o Banco do Brasil se equiva em tratar o mesmo público de forma igual. Públicos diferentes de forma igual. Eu não acho que tem que tratar, por exemplo, as pessoas de comunidades da mesma forma de uma pessoa da Paulista. Porque o cara da Paulista, ele tem condições financeiras de comprar um seguro, comprar um Orocap, ou que é um título de capitalização, plano de previdência. Mas o cara que ganha menos que um salário mínimo, ele não consegue fazer isso e não tem por que ele fazer isso, não faz parte da realidade dele. Mas eu posso ofertar crédito mais barato, eu posso ofertar microcrédito produtivo orientado, que ajude a ele melhorar a sua renda com outras coisas de desenvolvimento. Né? Então, a gente tem que ter 2 bancos, na verdade. O banco que vai ser o banco comercial e vai disputar, e o banco que está na comunidade para atender a comunidade. Eu defendo isso. Ô, João, a gente vai voltar ainda nesse assunto da importância do Banco do Brasil para a sociedade e também a gente quer conversar também sobre qual é o papel do governo, o que o governo apita no Banco do Brasil. Mas eu queria até voltar um pouco no assunto que vocês estavam comentando aqui, que é esse lance de toda a pecha que fica para a empresa pública ou para tudo que é público, né? Que outra questão é a questão da tecnologia bancária. Né? E muita gente, e tem-se o senso comum de que são os bancos privados, são as fintechs que trazem as inovações no sistema bancário e no sistema financeiro. Né? E o Banco do Brasil é um exemplo e foi pioneiro em uma série de inovações no ramo financeiro ao longo da história, né? Questão de caixa eletrônico, uma série de coisas. E até hoje vem sendo também pioneiro em inovações e também produtos aí que surgiram, que começaram no Banco do Brasil, né? Eu queria abrir uma conta no BB só por causa do aplicativo. Na verdade, lá na década de 80, se criou uma parceria entre público e privado, né, para adequação das tecnologias. Foi muito no final do governo militar, na abertura do Collor, que aí começou a ter competitividade com bancos internacionais, que resolveu-se modernizar o parque bancário. Né? E o Banco do Brasil foi muito atuante nesse sistema, principalmente na questão de segurança nas transações. O Itaú teve muita importância na questão, principalmente das máquinas, né? Não é à toa que a Itaúsa lá, a Itaúsa não, como é que é? Itautec. Itautec, era muito, você via em qualquer banco Itautec. Não é à toa que era motivo de toda a classe média querer ter um Itautec. O Bradesco também, nos caixas eletrônicos, fez um forte investimento, trouxe modernidade, também que eles atuavam tudo. Não é à toa que foi nessa década que surgiu a ideia do Banco 24 Horas, o Banco Tecban, que é uma parceria de todos os bancos privados e os bancos públicos. Hoje, cada banco, por uma estratégia de segurança interna deles, fazem separado, mas eu acho que hoje o nível tecnológico de todos os bancos estão iguais. A gente vai ter diferença, por exemplo, você falou do aplicativo do BB, eu não conheço o do Itaú, mas eu conheço o da Caixa. Realmente eu acho que o do BB, não é nada, o pessoal da Caixa não vai ficar bravo, mas eu acho que o do BB é melhor, tá? Eu não cheguei a mexer no banco privado. Mas, por exemplo, eu sei que em termos de relacionamento para investimento, o Itaú é melhor. O aplicativo do Itaú é mais atrativo. Né? Embora o Banco do Brasil seja hoje ainda o maior detentor de operações de investimento, o Itaú tem um aplicativo que todo mundo fala que é mais... Não sei se é pela experiência da tentativa da XP com a Joint Venture, mas eu cheguei a mexer nessa questão, eu achei interessante.
Mas eu acho que hoje todo o sistema está bem parecido. Não acho que tem uma diferença que as fintech trazem, que é essa visão de não ter aquela superestrutura de você ir numa agência para abrir uma conta. Eu acho que os bancos tradicionais saíram um pouco atrasados nesse debate. Mas hoje está bem próximo. O banco tem abertura de conta digital. Acho que o Itaú eu sei que tem, o Bradesco tem atendimento especializado digital. Acho que não muda. A diferença é onde está o lastro. Eu prefiro confiar num banco tradicional do que num banco fintech, que eu não sei onde está o lastro. Se falir o banco, eu faço o quê? Com o meu dinheiro que ficou lá. Diferente do banco público, o lastro é o Tesouro Nacional. Então, acho que essa é uma diferença importante para a gente pensar. Eu acho que os bancos hoje são extremamente sólidos no Brasil, mais sólidos do que os americanos, europeus, em termos de garantia, até porque eles não tomam tanto risco. Eles são baseados muito no Tesouro Nacional, né? Muito nas compras de títulos do Tesouro Nacional. Então, eles têm um lastro muito grande. E eles trazem também uma segurança por conta do Basileia, né? Todos os bancos maiores seguem estritamente o Basileia em termos de segurança nas transações e nível de inadimplência, né? Não é Você acha que o crédito ele é tão caro por conta de ganância pelo spread ou por conta de um conservadorismo exacerbado? Pela ganância. O Banco do Brasil, mesmo com a difusão de crédito de 2008, era um dos bancos com menor índice de inadimplência. O pobre brasileiro paga. Quem não paga é o rico. O rico não paga. Entendeu? Mas o pobre paga. Ele honra o seu nome, até porque é a única coisa que ele tem. O velho da Van renegociou em 125 anos, né? A dívida dele com o INSS. Caralho, nem o sigilo do presidente eu vou saber, nem a dívida do Avan eu vou saber. Caralho, 125 anos não vou estar nem vivo. Suaves prestações. Então tem essas diferenças. Eu acho que as fintechs vieram, é um player do mercado, é algo que a gente tem que nós, quanto movimento sindical, regular, discutir a regulação, rediscutir os direitos trabalhistas, ter acesso dentro deles e, ao mesmo tempo, trazer esse debate para o setor financeiro. E voltando aqui para o governo, né? O que concretamente o governo tem poder de atuação dentro do Banco do Brasil? O que o governo faz hoje, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer? Rapaz, você devia perguntar pro filho do Mourão. Esse tá sabendo. Tá sabendo. Saiu de analista, virou assessor. Quando o Rubem Novaes assumiu, saiu de analista, virou assessor, que é um cargo muito alto dentro do banco. E hoje é gerente executivo da diretoria de mercado. Esse tem uma carreira de sucesso muito boa, meritocrata com papai ali total. Ascendeu? Ascendeu. Eu acho que isso é uns legados. Eu acho que tem um problema nesse... a gente se vislumbra com algumas coisas, né? Primeiro, nós temos, depois de uns 2 anos, pelo menos, um presidente que é funcionário de carreira do banco, é o Fausto Ribeiro. Só que isso faz a gente se iludir. Porque o fato de ser funcionário do Banco do Brasil não quer dizer que as metas hoje não estejam maiores do que estavam antes. Não quer dizer que a pressão, o assédio não esteja. Até porque nós temos um vice-presidente de varejo, que é um bolsonarista declarado, que também foi muito premiado nesse governo. Ele era superintendente e virou vice-presidente da noite pro dia, pulando inúmeras etapas, inúmeras outras pessoas. Que tem uma cobrança de meta e uma forma de gestão assediadora muito grande. Nós estamos com um problema aqui em São Paulo, nos escritórios digitais, que é exatamente essa cobrança e esse assédio pesado nas cobranças de meta. Só que aí a gente também se vislumbra, o cara é o presidente do banco, faz musiquinha, dança, faz até um papel patético, né? Desculpa por ser presidente de um banco público. E aí a gente fica também vislumbrado com isso e vislumbra também quando vem a PLR. E esquece que a PLR, por maior que seja, e a gente sabe que tem sido conta dos lucros do banco, ela vem do fruto daquilo que eu fiz. E o quanto eu fiquei adoecido nesse período. Então, acho que essa correlação é importante que o funcionário do banco faça. A ideia de se ter um banco público diferente é uma ideia que nós defendemos. E, para isso, a gente precisa fazer uma série de mudanças dentro do Banco do Brasil. E com esse atual governo, isso é impossível. Porque, como abrimos aqui o podcast, ele quer privatizar. E ele quer privatizar e não tem o meu eu me garanto, não. Posso trazer vários funcionários do Banespa que falavam eu me garanto e foram demitidos. Por quê? Não é porque eu não seja bom. Eu acho que o funcionário do Banco do Brasil é bom.
Mas é porque eu tenho um salário maior que o mercado, eu tenho Previ, que é o plano de previdência nosso, eu tenho o CACI, que é o plano de saúde nosso. Tudo isso compõe uma coisa cara para qualquer banco privado que quer reduzir custo, e custo operacional. Então, esse cara não se garante, porque ele vai ser o primeiro a sair. E, normalmente, quando uma empresa privada compra um banco público, como foi o caso do Banespa, toda a parte da administração é do banco privado. Você tem que mudar a cultura, isso é uma lógica. Como que eu vou manter um cara que era da antiga cultura? Não. Se continuar esse atual governo, é uma privatização com certeza. Se vier um outro governo, a gente vai ter que lutar para que seja um banco diferente, sim. Por isso, ideias a gente está tendo, a gente tem discutido. Tivemos o Congresso de Funcionários do Banco do Brasil, que a gente trouxe o Guido Mantega para discutir o papel que o banco teve de investimento. Discutimos questão de gênero, acolhemos pautas de diversidade, e nós entendemos que o banco público tem que espelhar o que a sociedade é. E tiramos um documento daquilo que o Banco do Brasil pode ser e deve ser. Entendeu? Então, é esse documento que a gente tem discutido, né, no site nosso, bbpublico.com.br. Nossos materiais estão lá também. E a gente vai entregar isso para o futuro governo, que esteja com olhar para o banco público. Porque o atual não vai ter, então não tem por que eu entregar para ele. E essa construção que a gente vem discutindo, que saiu como resolução do Congresso Nacional dos Funcionários do BB, toda essa luta tem sido encaminhada, a gente tem publicado uma série de artigos no site do sindicato sobre isso, e agora acho que é até o momento da gente aproveitar aqui para fazer a propaganda. O Sindipod aqui é o nosso podcast do Movimento Sindical Bancário, do Sindicato dos Bancários. A gente sempre pede que você dê o seu like, né, no YouTube, comente, compartilhe com seus amigos. Agora a gente tem uma novidade, né, Edgar, que a gente não está só no Spotify. A gente está em todos os canais de streaming. Explica aí. Exatamente. A gente está em todas as plataformas de áudio que você quiser ouvir a gente já está disponível. No YouTube com vídeo. E, para completar o merchan, fique sócio, tanto falando com o dirigente sindical no seu local de trabalho, ou no nosso site. Você entrando lá na home do site, tem um botãozinho lá do Seja Sócio, vai preencher um formulário bem rapidinho e vai receber um kit de boas-vindas em casa, no trabalho, onde você quiser. É isso aí, gente. SP Bancário, seja sócio do sindicato. João, retomando aqui o nosso assunto, você lembrou aqui da questão das metas, né? Esse setor que está garantindo esse resultado tão extraordinário do banco de lucro, fazendo os negócios, essa linha de frente, está sofrendo com uma cobrança cada vez maior, cada vez mais abusiva, a ameaça dos descomissionamentos, os descomissionamentos acontecendo. A gente passou pelo processo da nossa campanha salarial, então eu queria que você comentasse, assim, acho que fazer um balanço desses últimos 4 anos aí, do que foi a questão da relação com o Banco do Brasil em termos das negociações, os avanços que a gente conseguiu ou não, e o que esse bancário que está hoje vai escutar o Sindipod assim que ele sair do trabalho, no caminho dele de volta ali do Senesp, naquelas horas de trânsito, daquele deslocamento super difícil, pode esperar e o que a gente precisa de construir, o que a gente precisa consolidar para ver se a gente consegue melhorar a situação que está muito grave no BB. Primeiro, eu vou uma linha temporal maior, 6 anos, porque eu pego exatamente o golpe. É um golpe institucional que todo mundo concorda que é um golpe constitucional. Não sou só eu, não somos só o Edgar ou você. Todos os juristas, políticos, todo mundo com sensata razão e não maluco que acha que a Terra é plana, concorda que foi um golpe. Então tá. Em 2000, quando houve o golpe, o banco fez uma grande reestruturação que foi a retirada das agências do gerente da carteira PJ, do gerente PJ. Eles criaram o que chama Polo Empresas. Então você pega uma agência maior, coloca o gerente ali para atender um grupo maior de agências. 2 anos depois dessa política criada em Brasília, mágica, nós fizemos até matéria sobre isso, vazou uma ata de reunião da diretoria do banco, em que eles falaram que o Banco do Brasil, com esse movimento, perdeu carteira PJ. Perdeu muitos clientes e bilhões. E aí eles voltaram, os gerentes, para as agências espalhadas pela cidade de São Paulo. Vou pegar a cidade de São Paulo da base do sindicato.
Então, o cara que está em Brasília, ele não tem a realidade de quem está na linha de frente. Esse é o primeiro passo. O Antônio já esteve comigo em Brasília. Brasília é lindo, maravilhoso, prédios com mármores. As agências do Banco do Brasil caindo aos pedaços. Então, tem esse significado. É uma corte palaciana e o cara pensa através de planilha. E ele é movido a pensar através de planilha. Eu acho incrível, eu sei que gosta de tecnologia. O gerente do banco tem todo o suporte tecnológico na intranet do banco, com acesso à carteira, com acesso de venda, quem vendeu, quem não sei o quê, uma série de coisas. O cara faz uma planilha de Excel para cobrar individualmente o que o cara fez. Então, eu vou fazer uma planilha de Excel. Ô, Antônio, você que é o gerente, coloca aqui o que você fez. Sendo que o cara pode olhar na intranet. Mas por que ele faz? Porque o regional vai cobrar essa planilha dele e o superintendente vai cobrar a planilha dele. Por quê? Porque eles querem ver o resultado de forma rápida, crua e nua. E aí onde gera o assédio. Porque assim que eu faço a planilha, eu falo, mas você não fez isso, o outro fez. Ah, então você que é um incompetente, você que não está fazendo. E é muito assim que a diretoria do banco, muito assim que a superintendência trata e muitos gerentes gerais tratam dessa forma. Óbvio que há suas exceções. No Senesp tem gente muito bacana, né, gerente geral, que consegue traduzir isso para o bancário. O problema é quando ela se torna a meta extremamente abusiva, que é o que a gente tem visto nesse tempo. E aí o assédio tem se tornado mais consistente, porque aí o gerente geral também se sente incomodado. Falou, não, peraí, se eu não estou rendendo, estou sendo cobrado por alguém. E o que a gente tem visto, principalmente nos escritórios digitais, que é um modelo que ele é bom para um lado, mas ele é falido por outro. O fato de você tirar condições de trabalho da pessoa, te tira você lá de Guaianazes, e fala que você vai percorrer a cidade inteira de São Paulo para ir no extremo sul da Zona Sul, eu estou tirando sua qualidade de trabalho. Sim. Você vai render? Não. Então, esse movimento que o banco fez de colocar todo mundo no Senesp foi a pior coisa que aconteceu. Ele poderia ter feito vários escritórios espalhados, como os escritórios da Estilo. O que é o Senesp? O Senesp é um centro empresarial da Zona Sul. É um complexo de várias empresas lá. O local é bonito, mas é longe pra cacete. Né? Dependendo da região que você tá. Para quem mora lá é lindo, maravilhoso. Mas para quem mora na Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste é bem difícil. Então você já criou um dificultador. Aí você vai lá e tem uma meta exacerbada, uma meta cruel para o bancário, pós-pandemia, pós o momento de vale. Né? E aí você vem e fala, o cara não produziu, eu vou lá e descomissiono. Isso é um problema que a gente está tratando, sim. O Antônio cuida do prédio, a Bia também, a Juliana. E eles estão conversando com os bancários, porque a gente precisa ter, sim, uma reação. Tem que mostrar para o banco, chega. Né? E eu acho que o momento certo de fazer isso é agora. Uma campanha salarial, ela é muito mais complexa que o momento de falar para. Porque quando eu falo para numa campanha salarial, eu paro todos os setores. Não adianta eu parar o Senesp, porque aí não é greve. Aí é um fechadinho. Certo? Então, temas como esse, para eu tratar numa mesa ampla de campanha salarial, que eu estou tratando mais de 200 cláusulas da minuta, óbvio que não vai ser uma atenção diferenciada, que se eu posso fazer uma atividade, eu posso cobrar uma negociação específica. Por isso que nós temos o que a gente chama negociação permanente. Né? E para isso, se o banco não está recebendo ou não está ouvindo, cabe a nós fazer movimento sindical. A campanha salarial teve um elemento interessante ao longo desses 6 anos, que foi uma tentativa constante de retirada de direito nos bancos públicos. E se a gente observar a reforma trabalhista, ela retira direitos. E o que a gente consegue nos acordos coletivos é manter esses direitos, seja no ACT do Banco do Brasil ou da Caixa, ou seja na CCT da categoria bancária. E aí muita gente falou assim, pô, mas é acordo de 2 anos. Se não fosse o acordo de 2 anos em 2018, a gente teria uma greve em plena reforma trabalhista, com retiradas de direito, carteira PJ, outra atividade, e nós fomos lá e garantimos direito, a mais do que a própria reforma trabalhista garante. Ah, mas fizeram campanha, fizemos depois 2 anos, em 2020, acordo de 2 anos. Se a gente não tivesse feito um acordo, não que a gente tem bola de cristal, mas a gente consegue analisar a conjuntura daquilo que está sendo discutido. Se a gente não tivesse feito um acordo de 2 anos, a gente não teria passado pela pandemia discutindo o teletrabalho. A gente estaria tendo que discutir campanha salarial, onde as pessoas não poderiam ir para a rua. Como que eu ia falar greve e todo mundo em casa, em pandemia? Sem nenhum direito, sem nenhum sistema de trabalho, sem nenhum laptop mínimo que a empresa desse. Então, nós conseguimos salvar a vida e conseguimos avançar no acordo.
Este ano, a conjuntura era uma conjuntura de eleição. Não só nós olhamos, vamos ser hipócrita, nós também olhamos para a eleição. Como os banqueiros também olham. Os banqueiros têm o seu candidato. O Banco Itaú tem um partido novo. Nós apoiamos os partidos dos trabalhadores, porque é aquele que representa aquilo que eu demando. E não é propaganda política, tá? Só estou falando aquilo que a gente defende. Por quê? Porque a gente tem que ter deputados afinados com aquilo que a gente tem de pauta. Reforma previdenciária foi proposta por quem? A reforma trabalhista foi proposta por quem? Por quem é financiado pelas empresas. Se vocês olharem a votação daqueles eleitos por nós trabalhadores, aí eu vou incluir PSOL, PDT, outros partidos, vocês vão ver que eles votaram contra. Então, um congresso que a gente tem há mais de 6 anos aí, uns 4 anos aí, é um congresso extremamente conservador. E o pior é que está por vir ainda. Posso fazer um pedido para você? Um pedido de um exercício de imaginação. O que aconteceria se nós fôssemos o que parte da base pede? Um sindicato apolítico. Um sindicato que não se mete nessas questões. O que aconteceria? Não existe um sindicato apolítico, não conheço um. O pessoal fala, mas o sindicato da oposição bancária ou a corrente oposição bancária fala, não, o sindicato é ligado a um partido. Mas eles também são. Vou fazer até a merchan de vocês. O PSTU é um partido político. Não existe sindicato se não tem envolvimento com um partido político. Seja para fazer lobby ou seja para reivindicar conquista ou garantia de direito. Então, quando eu tenho um partido que expressa isso e defende as pautas dos trabalhadores, ele evita de passar uma reforma previdenciária da forma que foi. Que fez você e o Antônio, pelo menos ter mais 20, 30 anos de trabalho. E não garante a sustentabilidade da Previdência. Que fez, por exemplo, o pessoal do Itaú ter a opção de ser pejotizado, sem garantia legal nenhuma. Que diminuiu direitos na carteira verde e amarela, ou seja, o que a gente está vendo hoje de aumento de emprego é subemprego. Coisa que a gente vinha tentando combater, principalmente quando a gente regulamentou a questão da diarista, da empregada doméstica. Foi uma forma de trazer direito para elas. Porque quando ela é demitida, ela não tinha fundo de garantia, não tinha FGTS. Fundo de garantia FGTS, não tinha salário para complementar a renda até arrumar outro emprego. É justo com ela? Enquanto o cara que é de classe média tem todos esses direitos? E os movimentos que estão acontecendo agora no Santander, de terceirizar dentro da própria empresa, é bom que fique claro, é um movimento que a política permitiu. Sim, a reforma trabalhista permite essa terceirização. Acabou com a predominância de uma categoria. Então, você pode terceirizar, eu tiro da categoria predominante, que seria um negócio bancário, e entrego para um sindicato que não é combatível, e você reduz direito. Então, esse é um problema da reforma trabalhista. E tivemos que fazer luta. Eu estive em Brasília, o Antônio, você esteve em Brasília, vários companheiros nossos apanharam da Polícia Militar, né? Na reforma previdenciária conseguimos segurar o que eles queriam o modelo do Chile, e está mais que provado que o modelo do Chile não serve, não é à toa que eles fizeram as jornadas de luta, não é à toa que uma das coisas da reforma que eles estão procurando é a da Previdência, porque não garante. E tem uma coisa que ninguém discute, a Previdência privada que a gente compra, no Banco do Brasil é o Brasilprev, ele não traz o rendimento necessário para a sua aposentadoria. Basta fazer um cálculo simples de projeção. Não traz. E eles são o maior mecanismo de arrecadação de dinheiro de qualquer banco, principalmente porque eles são lastreados por renda fixa. Eles não fazem aposta com isso. Então, você não tem uma rentabilidade alta e você tem uma garantia de sucesso para o banco. Por isso que eu falo, ser empresário no Brasil é ótimo. Você não perde nunca. E quando perde, tem um governo para te ajudar. A gente fala de paraíso fiscal, imagina uma coisa longe, né? O paraíso fiscal é aqui, né? É aqui. Então, tem essas nuances que a gente precisa discutir. Voltando à campanha, né? Objeto da pergunta. A gente conseguiu, na campanha salarial, garantir direitos. E, acima de tudo, conquistar direitos. Nós conseguimos mesas de temáticas, que são mesas específicas para discutir condições específicas de trabalho, de teletrabalho, que é uma demanda do Senesp, de metas,
de vários cargos do banco, porque tem desvios de funções dentro desses cargos. São uma série de mesas importantes para a gente continuar o debate e especificar esses debates ao longo desses 2 anos. E garantimos, por exemplo, as 3 avaliações. Então, antes você me pergunta das 3 avaliações, o que seria? Para descomissionar hoje no Banco do Brasil, gerente geral para baixo, ou gerente de soluções para baixo, soluções de departamento, você precisa de 3 avaliações semestral. Então, 1 semestre, 2 semestres, 3 semestres, 1 ano e meio. O banco queria reduzir para 1, depois propôs reduzir para 2. Ou seja, em 1 ano eu poderia ser descomissionado, perder a minha renda que eu levei anos para construir. E a gente conseguiu manter as 3 avaliações. O Totó falou de descomissionamentos que ocorreram. Nosso acordo não é para garantir um não descomissionamento. Ele é para garantir uma regra civilizada para que isso ocorra. Quando eu entrei no banco, era da noite pro dia. O Edgar era meu gerente, dia seguinte eu virava escriturário. Então, ela garante o mínimo. Óbvio que a gente tem que lutar para ter transparência nos processos. Primeiro, por que se nomeou aquela pessoa se ela não servia hoje? Porque muito debate que se coloca no descomissionamento é esse. O cara não serve, porque não entregou. Então, mas peraí, mas quem nomeou? Não, ele serve para ser assistente, que é um cargo abaixo. Mas peraí, então por que nomeou? Algum momento houve falha. E a falha não é do bancário. A falha é da própria instituição. Que não capacitou, não preparou, não formou. Entendeu? E aí vem com uma tacada de diminuir o salário dela. Porque aí você vira escriturário, você perde quase cerca de 60% da sua renda. Uma renda que você está estruturada há quantos anos? Então, é esse debate que a gente tem que fazer. Qual é o perfil que a gente está construindo no Banco do Brasil e de que forma que a gente vai construir? Agora eu só esqueci uma coisa. Tabela PIP. Antes que o sim. pessoal da Previ me cobre. E aí eu já emendo, então, porque era exatamente a minha próxima pergunta. E essa história da Previ, o que está acontecendo? Vai poder tirar o patrocínio, não vai? O que é isso? Na verdade, a Previc, ela regulamentou algo que já tinha sido lá atrás decidido. A Previc regula o setor de previdência complementar, previdência fechada, que é o caso nosso do funcionário do Banco do Brasil, a famosa Previ. E lá a gente tem a participação nossa, funcionário, uma parcela é minha e uma outra parcela é do banco. O que eles dizem com a retirada de patrocínio? É que o banco deixasse de patrocinar a minha parte e eu ficar só com o meu percentual de salário. O Banco do Brasil já manifestou dizendo que não tem motivo para isso, ou interesse em fazer isso, mas veio essa regulamentação que tornou algumas coisas claras. A ANAPAR, que é a Associação dos Fundos de Pensões, aí, tem um parecer muito importante que está no site. Além disso, a gente fez alteração no Previ Futuro, permitindo o resgate da parte patronal. Então, por exemplo, eu pedi a demissão há um tempo atrás, eu saía com 50%, que era a parte que eu coloquei. Os outros 50% ficavam para o banco. Agora não, posso até retirar 90%. Aí eu retiro 90%, vou seguir minha vida, vou investir no que eu quiser. Então, isso também foi uma reforma. E a tabela PIP, que é a possibilidade do funcionário aumentar o seu percentual de contribuição com o banco seguindo. Nós podemos chegar até 12% e o banco colocar 12%. Então, a gente conseguiu mexer nessa pontuação para que várias pessoas, fruto da campanha salarial, pudessem ter um aumento no seu fundo de previdência. Eu estou preocupado que vocês estão olhando tanto para o Regis. O Regis está aqui, tá, gente? E ele está aqui com os cartazinhos assim, ó. Aí eu não sei o que é, porque eu estou de costas, então... O Regis é o nosso... Exatamente. É o comandante da nossa nave aqui. E aí os dois estão olhando para ele, eu não faço a mínima ideia. Ele está soprando algumas coisas aqui pra gente. Bom, falar um pouco... Chega, né? Um pouco de banco. Falar um pouco de eu achei que você. essa parte não ia chegar. Com a Ivone foi tão legal. Não, eu quero fazer ainda uma última pergunta de Banco do Brasil, porque aqui... Aí ficou 2 caras do bebê, você vê, a gente vai falar de Previ, um monte de assunto aqui. Tô vendo. Mas assim, o pessoal quer saber, né? Eu queria te fazer uma última pergunta para a gente mudar do assunto aqui. Se o banco for privatizado, o que vai acontecer com o Brasil? Com o Brasil? Porque a gente falou dos funcionários, né? Falamos um pouco dessa coisa do eu me garanto, né? E com a sociedade, com o país. Eu acho que vai ser o pior país possível. Porque se eu olhar a Alemanha, a China, as grandes potências, eles possuem banco público. E para quem não sabe, na crise americana, a primeira coisa que o governo americano fez foi estatizar as empresas privadas, os bancos privados, né? Principalmente o Lehman Brothers.
para garantir a solvência do sistema. Sem o banco público, a gente vira uma terra selvagem, porque você não tem um banco fazendo contrapartida com os bancos privados. Então, você não puxa para baixo a taxa de juros deles praticada. Você vai ter uma única taxa de juros extremamente abusiva, que já é abusiva hoje. E você perde capacidade de investimento do país, porque sem um banco público, você não tem financiamento da agricultura familiar, que abastece 70% dos alimentos que nós consumimos. Por isso que está caro, né? Não é só pelo aumento do diesel, mas também pela falta de financiamento da agricultura familiar. Você perde escoamento do agronegócio, porque você não tem um banco público para financiar o agronegócio, né? Por escoamento de produtos. E você perde com a população mais carente, que não tem um banco para ser atendida. A bancarização é necessária no mundo de hoje. Então, você cria um país extremamente desorganizado e extremamente falido, né? Para o atendimento à comunidade, à população. E cria um sistema de cartelização dos bancos privados, que a FENABAN nada mais é do que um cartel de banco privado, tem 2 bancos públicos somente. Então, você vai criar uma terra sem lei. E agora que eles estão nomeando até presidente do Banco Central, né, na suposta autonomia do Banco Central, né, de autônomo não tem nada, até porque o cara que está lá, o presidente, é funcionário do Santander. Então, a gente vai criar um sistema sem lei. Eu tenho esse sentimento. Agora sim, Edgar. Tá satisfeito? Tá liberado. De beber para beber? Seguinte, você imaginou que você um dia ia virar dirigente sindical? Não imaginei nem que eu fosse virar bancário. Você trabalhava com alguma coisa antes? Eu dei aula. Não, de carteira assinada é o meu primeiro emprego, é o Banco do Brasil. Mas eu fiz faculdade de História, dei aula por um período e passei no concurso do banco. Você deu aula na escola pública mesmo? Só escola pública. Embora eu tenha feito meu estágio aqui em São Paulo, na Gracinha, que é uma escola de elite aqui, eu sempre, por opção, dei aula em escola pública, porque a liberdade do professor em escola pública é muito maior do que uma sala particular. Você estava doutrinando lá, João? Não, até que não. Em parte, vai. Numa sala de aula pública, a autonomia da sala é minha. Um diretor não pode chegar e interromper minha aula ou entrar na minha aula, porque a autoridade naquela aula garantida por lei é minha. Então, eu posso trabalhar dentro daquilo que você discute no conselho de professores, a forma que eu quero trabalhar. Eu tenho maior liberdade. Numa escola privada, você é obrigado a atuar conforme a diretriz que aquela escola te dá. E principalmente no livro didático ou no paradidático que eles fornecem. Você é quase só um transmissor. Você é um transmissor. Por exemplo, na minha escola pública, eu dei aula aqui no Bexiga, ali, a escola que é da Querupita, Maria José. Eu trabalhei com eles, primeiro colegial, eu só dei aula pro colegial, tá? Eu tive uma experiência com a 5ª série que não foi muito legal. Porque todo mundo saiu falando palavrão depois do final da minha aula. Porque, pra quem não sabe, eu falo muito palavrão. Eu fui dar aula pro primeiro colegial e eu percebi que 80% dos alunos estavam com envolvimento de música. A gente tocava piano, saxofone e tal. E você tinha, por conta do projeto da Querupita, que fazia o extracurricular. O que eu fiz com eles? Eu dei um primeiro DVD para eles, para a gente assistir junto, e era uma sala de vídeo que nenhum professor usava. E tinha um piano de cauda. A gente fez um debate sobre a transformação da música clássica para a música que eles gostavam, que era o hip hop, o rap, né, a música das batidas. E eu trouxe um DVD do blues, que é feito pelo Martin Scorsese, que aliás que é uma coleção linda. E ele vai, o primeiro DVD, buscar a raiz na cultura africana. Então nós fomos estudar primeiro o movimento africano de música, das batidas, e aí eles falam, pô, agora faz sentido porque o hip hop tem isso. Para depois entrar no jazz. Eu preferi o jazz do que a música clássica, que não faz muita coligação com a gente hoje. E depois a gente entrou no rock. E aí fui passando geração por geração até chegar com eles. E aí eles fizeram um festival, na época era para fazer um festival, e aí eles escolheram o que eles queriam. Mas tiveram que ouvir o jazz comigo. No segundo colegial, eu fui discutir o movimento negro. Na verdade, não. Na verdade, eu fui discutir os modos de produção e a transformação deles como trabalhadores, como classe trabalhadora. E a primeira discussão que eu tive com eles foi até meio traumática, assim, para eles. Porque eu falei que não havia nada de diferente num traficante por um trabalhador de carteira assinada. Aí eles regalaram o olho. Eu falei, não, porque o traficante responde a alguém.
E esse alguém é o chefe dele. Só que você paga com a sua vida aqui. O trabalhador paga com o seu salário. Por que eu fiz esse debate? Para eles entenderem que a gente não tem que ter perfis de preconceito. A gente tem que entender a lógica que o mercado impõe. Porque se existe o traficante, existe uma exploração para cima. E eu tenho quase certeza que a exploração não é só do PCC. Exploração, com certeza, deve ter muita gente rica bancando esse processo. Afinal de contas, quem viu Narcos sabe quem financiava o cartel de Cali lá, o cartel de Medellín, eram empresários americanos. Então, existe um sistema capitalista no movimento, na questão das drogas. O mercado consumidor. O mercado consumidor. A mesma lógica do mercado de trabalho. E aí eu fui introduzir para eles as diferentes formas de trabalho ao longo do tempo. E como ela é marcada pela diferença social e marcada pela diferença racial. E a gente foi debater a questão depois da racial, que o pessoal me pediu, falou, não, quero discutir a questão racial. E aí eu fiz um aluno meu perder o emprego no supermercado do bairro que ele trabalhava. Porque o chefe do setor lá chamava, ô neguinho, ô neguinho. Aí um dia ele falou assim, neguinho caralho. Desculpa a palavra. Você tá me desrespeitando, isso é racismo. Ele foi pra cima. O cara mandou ele embora. Só que eu fiquei mal, né? Falei, pô. Claro. Eu falei, não, eu tô bem. Pelo menos eu disse aquilo que me incomodava e eu soube o que me incomodava. Antes eu não sabia. E fui assistir com eles, para trazer esse choque, o filme do Steve Biko. Um Grito de Liberdade, que fala do maior, além do Mandela, óbvio, mas do outsider, né? A história é cheia de outsider. Do Steve Biko, foi um dos maiores líderes do movimento contra o apartheid na África do Sul. E que foi assassinado, violentamente. E a primeira cena do filme é eles invadindo uma favela de Soweto. E todos eles falam, pô, parece lá em casa. Parece a forma que a polícia chega. E aí a gente foi discutir Malcolm X e Martin Luther King, para eles entenderem um pouco essa dinâmica de enfrentamento social. E aí depois eu passei o filme dos X-Men para ele, para mostrar para ele que a questão não é só uma questão de raça, uma questão social, uma questão de uma série de coisas para a gente poder discutir. Óbvio que a raça prepondera no Brasil nessa discussão nossa, né? Então foi isso. E no terceiro colegial a gente fez um catadão de história para o vestibular. Porque no primeiro dia de aula, eles tinha 8 pessoas querendo cursar medicina, numa sala de 30. E eu achei curioso, né? Ter 8. Nem em escola particular você tem tanta gente querendo cursar medicina. E aí a gente fez uma proposta que era, eu e a professora de matemática, que era formar eles para prestar o vestibulinho do ângulo objetivo, para que eles tivessem o tempo integral, com uma apostila, com um material adequado para estudar. Não digo isso foi governo nosso, do governo dos Partidos Trabalhadores. Não digo que não tivesse material, tá? Tinha material. Só que a diretora não deixava usar. Eu tinha livros didáticos, ela não deixava usar. Ela falava que não podia usar. Que os alunos iam estragar, iam rabiscar, não sei o quê. Então eu não tinha essa, tinha várias caixas lá. Tem essas discrepâncias. Eu fiz escola pública até uns 12 anos, 12, 13 anos. E não tinha grade na minha escola. Era aberta. Todo mundo entrava. Nós entrava assim, pais, não tinha. Essa escola que eu dei aula, você tinha grade a cada hall, cada corredor. E as portas não tinham trinco. Então, uma vez que eu fechava, só eu tinha um trinco para liberar. Eu fui votar e a minha escola, e aí até tem uma questão de arquitetura e política, né? A escola que eu fui parecia um presídio. Mas é isso que parece as escolas hoje. As escolas estaduais são exatamente isso. Diferente de um céu. O céu já é um lugar de espaço aberto, com várias diferenças. Mas uma escola tradicional do estado de São Paulo se transformou num presídio, infelizmente. E como que era a experiência de dar aula para o pessoal da escola de elite? Como que os alunos... Na verdade, a escola de elite, eu fiquei mais como acompanhando, porque eu tinha que fazer aquele estágio para a licenciatura. A professora ficava sentada, abria o livro, vamos ler o livro, e lia o livro, os alunos iam tirando dúvidas. Mas os alunos não era tipo elite, não, da Netflix, não, né? Não. Tinha os filhos de uns caras aí que eu conheço. Tem umas coisas assim, né? O meu irmão dá aula em escola particular também, ele tem umas histórias engraçadas. Porque a escola particular te limita, né? Ela te obriga, não tem? Você vai falar, não, pô, a diretora que vai te mandar embora. É uma relação de trabalho injusta, inclusive. Tá, mas aí você estava lá dando aula de história na escola e foi pro Banco do Brasil. Passou no concurso?
Passei em 2008, estava terminando o meu mestrado. Um mês depois eu defendi. E aí, cara, é uma outra realidade, totalmente. Né? Você não tem uma correlação de respeito com aqueles que mais precisam. Numa escola você tem isso. Você tem uma escola pública, você tem uma regra de convivência. Né? E aí você vai para um mercado extremamente capitalista, extremamente formal, né? É aqui, beleza, tchau, vai embora, volta. Eu lembro que eu fiquei em depressão. Eu entrei em depressão. Fiquei meio assim, sem entender o que eu estava fazendo lá. Até que eu conheci um cara chamado Carlos Damarindo, que fazia minha micro. Carlão? Carlão era Abraço, cabeludo, companheiro. não é esse cabelinho, era cabeludo. Eu sei que ele é roqueiro. Ovelha, o apelido dele era Ovelha. Ele cabeludo, eu Ovelha. nem sei, nem consigo imaginar. Cabeludão. E ele fazia a minha micro aqui na Serra. Minha agência era de frente pro Fórum João Mendes, até hoje existe. E aí ele começou a trocar ideia, porque eu era um funcionário novo, queria sindicalizar, me sindicalizei e tal. Só que ele não deixou fazer greve aquele ano, porque eu estava no período probatório. Ele falou, não faz greve, entra lá, né? Senão você pode ser dispensado. E aí passou o período probatório, ele levou o pessoal do BB, o Ernesto, o Cláudio Rocha, e aí eles começaram a conversar comigo. Virei delegado, comecei a participar, fui para os níveis de formação que o sindicato tem, nível 1, 2 e 3, né? E aí eu fui conhecendo mais o sindicato, que foi fazendo um pouco mais de sentido para aquilo que eu vinha fazendo no banco. Então foi o sindicato que me fez ter uma noção de categoria, uma noção de realidade social política que a gente pode mudar. Ele saiu um pouco também só da escola pública. Porque numa escola pública você pensa por projetos e políticas ali, naquele local. Ao ver o sindicato, você pensa maior. E aí foi me dando esse interesse em estar militando. Fiz a minha greve lá, o Carlão passava lá. Na época eu vinha de Sorocaba. Então eu chegava 8 horas, o banco abria às 10. Eu tinha que entrar às 5 para as 10. E saía às 4. O que ele fazia? Passava na minha agência, já era delegado sindical do BB. Falou, tinha os materiais aí, faz folha para mim amanhã. Eu passava nas agências do Itaú, do Bradesco, entregando a folha para ele. E aí foi assim que eu fui aprendendo. Na greve ele falou, minha micro você conhece, faz aí, você vai fechar as agências. Fechei, Banco do Brasil, ele me deu apoio. A gente foi lá, fui conversar com os bancários, fechando as agências. Até o dia que ele me levou no antigo Aimoré, aqui na 15 de novembro. Que aí veio polícia, batalhão de choque, todo mundo apanhou. Aí eu falei, caraca. Eu achei que essa hora você, Edgar, já iam estar falando de X-Men, luta de classes, Star Wars, sei lá o quê, porque eu sei que vocês gostam dessas coisas aí. Mas bora passar rapidinha? Bora passar rapidinho. A gente deixa Star Wars para um outro episódio. Exato. Vamos lá. Agora fiquei interessado pela correlação com Star Wars. Então fala de um filme aí. Não, vamos falar de Star Wars mesmo. Qual das 3 trilogias você mais gosta? A primeira, do George Lucas. É o que mais tem um sentido, eu acho. As outras foram mais... A segunda trilogia que pego, com o começo, eu acho que ele ficou vislumbrado pelo tamanho da marca Star Wars. Elas não são ruins, mas ficou. Eu acho que a segunda, ela ficou um pouco datada, né? Sim, por conta dos efeitos especiais que ele quis colocar em tudo e tal. Ficou megalomaníaco, né? Vamos combinar. Mas assim, o que me fascina na segunda trilogia é a questão política, né? Do movimento da ascensão, sim. Eu acho que a gente pode... Para quem tá ouvindo e assistindo a gente, Star Wars é sobre política, né? Uhum. Inclusive, não dá nem para entender como que uma pessoa de direita gosta de Star Wars, a não ser que ela goste do Darth Vader e do Império Galáctico, né? Porque gira em torno de uma trama em que um governo fascista está dominando toda uma galáxia. E aí você tem um grupo de rebeldes que vai enfrentar esse governo fascista. Então, nessa segunda trilogia que eu tô comentando com ele, que eu gosto tanto, ele vai mostrar como que esse governo foi alçado ao poder. Porque era uma democracia, tinha um Senado, tinha todo um rolê lá que eles faziam as decisões de forma democrática. E aí tem uma cena bem legal, que é da Natalie Portman, que eu esqueci o nome, como que é o personagem?
Amidável. Que ela fala assim, então é assim que as democracias morrem, com um estrondoso aplauso, que é quando o senador, que depois vai se transformar lá no vilão, ele se ascende ao poder. Então... Na verdade, eu lembrei, você falando isso, eu sigo, há um bom tempo já segui, eu sou nerd, pra quem não sabe, acho que você também total não. A Ivone também. Eu seguia muito o Omelete, que era o maior canal de informações nerds. E aí eu passei a seguir o Érico Borgo. Eu gostava muito da figura do Érico. E o Érico fala uma coisa que... Porque quando teve o filme do Pantera Negra, teve uma repercussão por conta do ator ser negro. Teve uma repercussão preconceituosa. E o Érico Borgo falou uma coisa: não cabe o nerd a ser preconceituoso. Porque se a gente é nerd, a gente gosta de tudo que é diverso, de tudo que é democrático e libertário. Porque é isso que as HQs, uma forma, história em quadrinhos, uma forma de expressão de liberdade. E ao mesmo tempo, quem é fã de Star Wars não pode concordar com o governo fascista. Porque exatamente o cerne do Star Wars é ser contra esse governo fascista. Né? Então, eu peguei muito essa frase dele. De fato, ser nerd é prezar por liberdade, diversidade, respeito às pessoas. E chega um momento que ele sofreu cancelamento. E eu acho que isso é a pior coisa que um nerd ou um geek possa fazer contra um outro, que está lá difundindo, que é fazer a tentativa de cancelamento. Porque eu não concordo com a sua ideia, vou te cancelar. Né? E é interessante, porque existe um pedaço desse nerd, desse geek, que não conhece a história do que é, de fato, ser um nerd ou ser um geek. Né? Porque é meio modinha. Teve uma época, o Antônio estava falando dos otakus aqui, que eu também sou fã de anime, mangá e tokusatsu, que é os filmes, séries japonesas, que virou modinha, e as pessoas não entendiam a expressão daquilo. Né? E eu acho que uma coisa que me chama muita atenção no anime japonês é a forma libertária que eles tratam as coisas. Tem um desenho que eu assisti, eu era adolescente, devia ter uns 16, 17 anos, que chamava Sakura Card Captor. Eu gosto. E ele é o maior elemento de uma editora famosa pela defesa da diversidade, que é a Clamp. E ele traduzia para as crianças, porque é um desenho fofinho, toda criança assiste, a discussão de diversidade e aceitação. Então, o anime japonês, ele é libertário. Então, um cara que é otaku e defende fascismo, é bizarro. Como um nerd que defende fascista é bizarro. Não é uma concepção lógica, não é uma coisa lógica. Ou a pessoa que está reclamando da pequena sereia negra, porra, a sereia não existe. Pois ela pode ser da cor do Avatar. Não, mas reclamaram do elfo, do Senhor Seu, que você gosta dos Seus Anéis, do Arondir. Eu tô assistindo. Também reclamaram com o elfo negro. Como assim? Por quê? A revolução será nerd. É quase isso. Atenção, você... Não, e é engraçado, só o último, prometo, das nerdices. Não, eu queria perguntar mais uma também. E é engraçado que o pessoal não caiu matando em cima do discurso supremacista da Galadriel, né? Não. Da mesma forma que o pessoal cai matando quando aparece um elfo negro, né? Sim. Entendi tudo. Pra quem não sabe, propaganda, mas a gente não tá ganhando nada. É uma pena. Mas você tem o Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder aí, que é uma série fantástica. Mas aí, seu jovem nerd, nazistinha, fascistinha, sai dessa, cara. Sai desses podcasts aí que os caras falam, vem aqui pro Sindipod, começa a ouvir história, com o historiador aqui, fã de Star Wars. E a história, eu queria perguntar mais uma ainda, pra terminar, do X-Men. O X-Men, qual que é a parada do X-Men? Tem uma questão que envolve a luta de classes, a questão dos mutantes, ditadura também tem tudo a ver, ou eu tô falando besteira de novo? Eu acho... o entrevistado é ele, né? Mas acho que eu chutaria que tá mais ligado à questão de racismo. Tá, eu também acho. Ele surge em 68, mais ou menos, no hall dos movimentos negros, né? Na esteira dos movimentos negros. Então, a Marvel tem uma característica, o Stan Lee tem uma característica de fazer leitura social. O Homem-Aranha é uma puta leitura social, né, da relação com o trabalho capitalista. Porque ele enfrenta... O maior vilão dele é o mestre do crime de contrabando. Esqueci até o nome dele. O Kingpin.
em inglês, o rei do crime. Ele enfrenta a relação de morar sozinho, sem dinheiro, sem grana nenhuma, é o contrário totalmente do Bruce Wayne. É o cara fudido, tem que ir lá trabalhar, ainda salvar o mundo. Então você tinha essa leitura da Marvel, né? Que ela é muito característica por conta disso. E o X-Men foi exatamente isso, na minha opinião, porque ele vem do fruto da relação do movimento negro com o Malcolm X, com o Martin Luther King, principalmente também nessa briga dos dois. Né? Sim, tem essa questão. Porque o Malcolm X defendia a radicalização do movimento, que a única forma de você mudar a estrutura é a radicalização. O Martin Luther King não, era a mudança através daquilo que você está estabelecido de sistema. Então, era através da pacificação, através de mudanças de lei. Não é à toa que eles avançaram nas leis de direitos humanos lá nos Estados Unidos desta forma. E o Malcolm X não, porque ele falava que nem com isso o preconceito vai deixar de existir, se não for da forma radical. Que é a mesma fala que o Magneto faz, né, no quadrinho dos X-Men. E toda a perseguição, os apartheids que tem transparente no X-Men. Então, eu acho que ele é bem datado em relação a isso. E aí, uma coisa que poderia se perder, mas não se perdeu, que os filmes do X-Men não poderiam ser datados. Porque a realidade hoje poderia ser diferente. Mas eles conseguem trazer essa datação. Principalmente com o que o movimento negro vinha sofrendo no lançamento, 2000, 2002, lá. Né? Para quem não sabe, acho que a maior índice de carceragem nos Estados Unidos é de negros. E muito por infrações que qualquer branco não seria preso, pagaria uma multa. Né? Mas se torna abusivo, principalmente no estado da Flórida, na Geórgia, você encarcera muitos jovens negros. Então é uma forma de exclusão social. Então eu acho que são datados. Eu acho que a Marvel não perdeu isso nos filmes. Né? Eu acho que o maior exemplo disso é o Pantera Negra, né? Fazer um filme, uma discussão social, né? Sim. Então acho que isso é... Tanto é que o segundo filme o subtítulo dele é o clamor que ele causou, né? Sim. Que é o Wakanda Forever, né? Sim. E você tem uma coisa interessante no Wakanda Forever, que eles vão buscar a cultura tradicional do México. Que é uma cultura que vem passando por um enfrentamento com o Trump, né? Passou, dos imigrantes, né, de uma cultura extremamente tradicional, que é a cultura mexicana, né, principalmente dos povos originários. Então, ele vai buscar nessa raiz para construir o contraponto com o Pantera Negra, né, ou a Pantera Negra. Então, eu achei interessante esse resgate. Por que eu estou falando nisso? O meu mestrado é sobre povos originários mesoamericanos, ou principalmente os incas, né? Então, eu tenho um fascínio por essa discussão. Então, para mim, foi interessante. E eles usam os elementos da cultura inca para expressar nos filmes. Tô falando inca, mas não é inca, tá? Antes que algum professor da USP venha me censurar. Mas eu vou falar dessa forma. Vamos para a rapidinha? Vamos para as rapidinhas. Bom, vai lá. Eu já tinha falado, vocês estavam falando de Star Wars, mas se for outra coisa... Cara, se deixar, a gente faz um podcast só de nerdice. Ah, é. Então, o Edgar e a Ivone, vai ser legal. Vai ser. Roda nerd aqui. Um filme. Cara, um filme. Assim, recente ou que eu Da gosto? vida. Da vida. Star Wars, Império Contra-Ataca. Olha lá. A maior manifestação de poder que existe é ali. É o Império massacrando os rebeldes. É uma música. Cara, eu tô ouvindo o Katy Perry por causa da minha filha. Juro mesmo. Aquela Roar, que eu ouço todo dia no carro, então eu vou ficar com essa. Um Ou beijo poderia pra falar Luana, do sertanejo. filha do João. Beijo, Lua. É que hoje em dia ouvir sertanejo não tá muito legal, não. Tá tudo fascista. Você era o cara do sertanejo quando eu te conheci. Ainda sou virado fascista. Mas Tem depois algum- eu peguei ele ouvindo Francisco Elombre. Mudou um pouco. Francisco Elombre é bom. Sobrou algum sertanejo que não seja direitoso? O Henrique Juliano não se manifestou. Uses então. Não se manifestou, mas eles fazem falas mais progressistas. Agora o restante... Eu gosto muito de música sertaneja, eu gosto de música caipira, né? Assim, não é a minha origem cultural, mas eu gosto muito de ouvir. Tião Carreiro e Pardinho. Também todos já morreram, né? É. Então não tem nem Mas como se assim, manifestar. antigo, né? Porque o último novo, desse resquício virou direitoso, que é o Pois é. Sérgio Reis. É. Mas
foi enquadrado lá na novela, né? Teve que ouvir o discurso ambiental. Pois é. Um livro. Tava lendo O Senhor dos Anéis. Por causa da série. Achei que você ia falar do Hobsbawm. Ah, Um historiador. historiador? Ou uma historiadora. Cara, tem vários, mas um que eu sou muito apaixonado é o... É foda, né? Porque você vai cometer várias injustiças. Não, pior que não é o Thompson, O Regis não. tá aqui. Não, não é o Thompson, não. Eu vou falar um francês. Eu gosto muito do Legoff, Jacques Legoff. Ele faz um desenho da Idade Média e os seus livros se conectam para você criar uma realidade histórica, né? Eu poderia falar, mas tem uns brasileiros hoje, por exemplo, um que eu sou fanático, assim, que é o João Manuel Monteiro, que fez uma revisão da questão bandeirante, né? Que o livro dele é Negros da Terra, né? Que seria a questão dos índios. E que faleceu, o professor faleceu, acidente de carro, mas é um livro que me despertou para estudar a questão dos povos originários. Um momento preferido do calendário sindical. Campanha salarial. Você gosta? Gosto. Gosta Qualquer da campanha. negociação? Qualquer campanha eu gosto. O que é melhor? Ficar lá na mesa de negociação ou participar dos piquetes, tipo, prédio? Cara, fazer base. É. Fazer base. Acho que é a melhor forma de você conversar, convencer, escutar, ouvir as angústias e levar isso de expressão para a mesa de negociação. Eu gostava muito de fazer base. Hoje tem muito pouca chance de fazer, até pelo tipo de serviço que eu desempenho aqui. Mas é algo que eu gosto bastante. Tem uma pergunta que eu esqueci de fazer quando a gente estava falando de campanha, eu vou aproveitar que você falou. Qual a influência que o governo, qualquer que seja, tem numa campanha salarial, quando vocês estão negociando? Muita, muita. Porque o banco público desempenha um papel importante na FENABAN. E nem sempre foi assim. Nem sempre o banco público teve acordo coletivo nacional. Nós conquistamos o acordo coletivo nacional em 2002. Ou seja, passamos vamos pegar a retomada do sindicato 79 para cá, discutindo separado da categoria, em retalhos, né? A gente pode falar assim. E conseguimos a convenção coletiva. Se não fosse a convenção coletiva hoje, a gente não teria avanço no Banco do Brasil. E a discussão do governo pesa onde? Numa discussão com a próprio sistema financeiro, com a própria FENABAN. Né? Várias vezes o Banco do Brasil teve que dar um ultimato para a FENABAN. Falar, peraí, vamos resolver este problema, né? Afinal de contas, o sistema tem que rodar. Ou a Caixa. Neste ano em específico, foi a FENABAN que deu um basta para o governo. Para quem não sabe, por exemplo, o Banco do Brasil bateu o pé nas 3 avaliações. E se não fosse a unidade da mesa do comando falar, não vamos assinar nenhum tipo de convenção coletiva se não tiver o Banco do Brasil junto, e é sem retirada de direito, a gente não vai ter a convenção, vamos para greve. E aí a FENABAN disse para o Banco do Brasil, Banco do Brasil, vocês criaram um problema para nós, porque nós estávamos caminhando para aceitação do acordo. Isso foi nos momentos finais ali. E aí foi uma ligação, acho que os bancos começaram a ligar para o presidente do banco, falar, peraí, acorda aí, não vai ter convenção coletiva. Então influencia, porque o governo queria nos derrotar. Então, voltando aqui para as rapidinhas, as nossas rapidinhas, que é aquela hora que a gente faz o que a gente quer mesmo. Todos os episódios estão marcados por isso. E qual que é o pior momento do calendário sindical? Ou que você menos gosta? Cara, pagamento de PLR. Pô, mas aí... Cara, é onde surgem as maiores reclamações e injustiça. E eu acho que isso é o que mais dosa esse momento. Né? Não acho que o PLR não seja um direito, não seja um dever do banco pagar, até porque eles lucram bastante. Mas aí as teorias das conspirações são as mais atuantes. Então me irrita muito esse período. De resto... É o que eu mais... É um momento que eu mais recebo mensagem da base, é nesse momento, né? Quando que vai chegar quando a data? A antecipação. No dia que paga é o momento que depois que paga é o que eu menos escuto. Exatamente. Esse ano eu recebi o pós-pagamento. Não, tem aqueles pós-pagamento daquele pessoal, mas eu fiz a conta, mas não sei o quê, tá diferente, mas... E aí, assim, você sabe que vai cair naquele mês, mas a data é uma coisa muito importante, né? Saber a data. Então, conter a ansiedade. E aí, João, gostou do Sintipod? Gostei. Só que vocês fizeram eu ficar aqui, mas na questão do Banco do Brasil, da campanha, essas coisas. Queria ouvir mais outras coisas. A gente
Não tenho falar- dicas de viagem que nem a Ivone. A Ivone viaja mais que eu. O João viaja nos Star Wars, nos livros, nos filmes. Eu gostei. Ô, João, a gente deixa o momento final aqui para você falar o que você quiser, seguir seu Quero coração. Se agradecer a você minha quiser mãe, reclamar, acho que você ficou falando muito de Banco do Brasil, pode reclamar com a gente, fala o que você quiser, cara. Tá, isso Nosso é uma verdade. espaço Fiquei de falando muito de Banco liberdade. do Brasil. Vocês aproveitaram pra me massacrar aqui. Mas a pauta era essa. E é para Não, isso que eu você acho veio, viu? Não tenho nada, não. Acho que o debate foi bom, é importante. Acho que mais importante vai ser uma coisa que eu cobrei o Antônio, tá, Edgar? Fazer as pílulas, ou os cortes. Ah, é. Isso é muito legal, porque às vezes a pessoa... Eu, por exemplo, aqueles podcasts que tem 3 horas e tal, eu vou direto pros cortes. Sim. Né? Mas acho que isso é importante que vocês vão continuar. Mas eu tenho gostado do Sintipod, muito. Acompanhei quase todos. Eu não peguei o último, que foi da Neiva, mas eu vou ouvi-lo. Vê-lo, né? Porque eu vejo no Facebook, no YouTube. Eu prefiro o YouTube. Ah, muito bom, muito bom. Teremos os cortes agora. Com Teremos certeza. os cortes. E eu gostei, tem umas falas dele que não... Dá, eu já tava tem pensando, assunto. eu tava pensando bem nos cortes, assim. E aí eu quero agradecer a minha família, né? A gente tem que ter todo... Mandar um beijo pro pai, Um beijo pro pai e pra mãe. Então é isso. Valeu. Valeu, pessoal de casa. Até o próximo Sintipod. Valeu aí, agradecendo ao Regis aí no comando da nave, ao Arthur que vai fazer a edição marota aí do nosso Sintipod.